Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez, para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família, irmã. Bom dia, povo abençoado, para abençoar graça e paz do Senhor nosso Deus. Que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, graça e paz do Senhor nosso Deus. Já cheguem aqui na nossa live, deixem os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elencam, elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chegue aqui então dando aquela ajuda, aquela colaboração. Clovisman é o nosso endereço aqui no YouTube. Bom, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem. O Clovisman, a gente tem ministrações também no Instagram. Lá no Instagram é o Clóvis Apólio Oficial. Clóvis Apólio Oficial no Instagram e aqui no YouTube é o Clóvis. Então ajuda a gente seguindo o nosso canal, compartilha o nosso canal. Tá bom assim? Estamos conversados? Deixe o seu graça e paz aí, sua saudação. Escreva aí assim, graça e paz do Senhor Jesus a todos. Eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de excelência na presença do Senhor. Tá bom assim? Vamos à palavra do Senhor. Nós estamos no finalzinho do capítulo 8 da primeira carta de Paulo aos Coríntios e o comecinho do capítulo 9. Tá bom assim? Nós estamos conversando sobre liberdade, conhecimento e amor. Três coisas juntas, tá bom? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, tá bom? Agora, essas duas coisas sem o amor, nada é. Tá bom? Nada é igual o ídolo, é igual o ídolo, mesma coisa. Essas duas coisas sem o amor, ela não tem utilidade alguma. Aí nós estamos aqui no finalzinho do capítulo 8, quando Paulo fala assim, quem peca contra o corpo de Cristo, peca contra Cristo. Nós estamos conversando sobre isso. Nós estamos aqui no subtema, o amor abre mão de direitos. O amor abre mão de direitos em prol do outro. Nós aprendemos que pecar contra o irmão é pecar contra o próprio Cristo. Pecar contra o irmão é pecar contra Cristo. Então, que amor é esse que a gente confessa ter por Jesus? É uma coisa séria, não é, irmãos? É para a gente colocar nas barbas de molho, né? Pecar contra o irmão é pecar contra Cristo. Veja bem, é uma coisa tão básica, tão pó, né? Porque aqui fala do irmão novinho na fé, do irmão que acabou de conhecer Jesus e ainda tem algumas amarras algum ainda tem falta de conhecimento, e a gente tem que levar em conta esse irmão que tem falta de conhecimento. Olha, meu irmão, o evangelho é embaçado, hein? O evangelho é embaçado, irmãos. Porque a vida inteira você vai ter que carregar o seu irmão. A vida toda teremos que carregar o nosso irmão no colo. Né? Nós aprendemos que o conhecimento teológico não pode ignorar pessoas. Se ignora esse seu conhecimento teológico, esse seu grande conhecimento não quer dizer nada. Nós aprendemos que a gente tem que levar em conta o irmão que não tem maturidade espiritual, não tem maturidade espiritual, a gente tem que levar em conta. Nós aprendemos que a liberdade sem o devido cuidado, a devida sensibilidade pode se tornar pecado. Nós aprendemos que pecar contra o irmão é pecar contra Cristo. Isso nós vimos no versículo 12, né, gente? Quando você peca dessa maneira contra os seus irmãos, como é que pecado é esse? Os meus irmãos fraquinhos, não têm tanto conhecimento assim, e ele se escandaliza quando vê alguém fazendo alguma coisa que ele fazia quando era das trevas. Entendeu? Porque tem coisas que o irmão fazia quando era das trevas que não tem nada a ver com o pecado, mas ele não sabe disso. Porque a gente entende que aquele irmão era das trevas por causa de alguma pedagogia praticada, por causa de alguma conduta. Então eu sabia que o irmão ele invocava ídolos porque ele comia as comidas sacrificadas aos ídolos. Só que o ídolo não existe. O ídolo nada é. Nós aprendemos isso aqui no capítulo 8. Veja depois, você que chegou agora na nossa live aqui, leia o capítulo 8 inteiro. O irmão se converteu. Antigamente esse irmão ele comia as comidas sacrificadas aos ídolos em consagração, em um culto aos ídolos. Agora esse homem, essa mulher, esse irmão se converteu.
E agora ele aprendeu que o ídolo nada é, o ídolo fazer isso é idolatria, é cultuar outros ídolos, outros deuses, que nem deuses são, só que eles não sabem que não são deuses, eles não sabem disso. Então, pela prática que eles tinham, eles estavam nas trevas. Ele conhece Jesus e abandona essa prática. Esse irmão conhece Jesus, agora ele conhece o Deus verdadeiro, o Deus salvador, o Deus criador, o Deus libertador, o Deus regenerador. Ele conhece e começa a servir Jesus. Aí, de repente, ele passa pelo mercado e vê um irmão maduro, um irmão que tem conhecimento, um irmão pregador, um irmão mentor, um irmão conselheiro, comendo das comidas sacrificadas aos ídolos que ele antigamente nas trevas comiam. A cabeça desse irmão dá um nó. Então a gente tem que ter mais sensibilidade para com o irmão. É isso que o Paulo está falando aqui. Eu sei que nós não podemos levar isso daqui às últimas consequências. É lógico que não. A gente tem que ter prudência, a gente tem que ter sensibilidade. É lógico que assim, eu não vou ficar levando isso a ferro e fogo. Não é isso que ele está falando. Ele está falando corretamente, equilibradamente, de um irmão novo na fé, que agora abandonou algumas práticas estranhas. Não era a prática que era pecado, mas o que aquela prática significava, que ele adorava outros deuses que não eram deuses, que ele idolatrava, adorava, buscava, se rendia a outros seres que não são deuses. Então ele para com aquilo agora, porque agora ele conheceu Jesus. Ele está caminhando a nova vidinha dele com Jesus. Aí de repente ele vê um irmão maduro, um irmão mentor, um irmão conselheiro, um irmão grande já, fazendo aquilo que ele não fazia porque era um perdido. Então a gente tem que levar isso em consideração, você tem que levar isso em consideração. Então Paulo fala isso aqui no versículo 12. Quando você, meu irmão maduro, meu irmão que tem conhecimento teológico, conhecimento bíblico, informações bíblicas, você anda faz tempo com a palavra do Senhor. Quando, por exemplo, você peca dessa maneira contra os seus irmãos, ferindo a consciência fraca deles, você peca contra Cristo. Portanto, se a comida que eu como é motivo para o meu irmão pecar, nunca mais comerei carne. E, gente, eu vou ser redundante e repetitivo aqui, mas isso é sério. O quanto que a nossa vida cristã é verdadeira, irmãos. Você fala, na verdade, nós não somos diferentes do povo de Corinto. Nós não somos diferentes, porque o povo de Corinto tinha essa daqui, olha só. Eu prefiro ser mentoreado por Paulo. Eu prefiro ser mentorado por Pedro. Eu prefiro ser mentorado por Apolo. E tinha um outro grupo, não, eu não, nem Paulo, nem Apolo, nem Pedro. Eu quero ser mentorado por Jesus. Você está vendo que sempre aconteceu isso, irmãos? E você, querido irmão, querida irmã, que tem um básico de conhecimento, tem que tolerar o irmão. Tem que levar em conta que o irmão pode escorregar de vez. Veja bem, o irmão, mentorado por alguém maduro e que agora ele cai. Gente, eu preciso de um irmão 2 vezes mais capacitado do que esse irmão que fez o irmão mais fraco cair. E é coisa rara. Esse irmão maduro, que teve uma prática que não levou em conta o irmão fraco, esse irmão já maduro, que tem conhecimento teológico, que tem maturidade já, ele não foi sensível, ele não praticou o amor, ele não foi paciente, ele não foi prudente, ele não levou em conta o irmão fraco, o irmão cai. Para eu levantar esse irmão de novo, eu preciso agora de um outro irmão, muito mais forte do que esse daqui. Isso é apenas uma metáfora ilustrativa. É só para ilustrar. Porque quando eu for falar com esse irmão caído, ele vai falar assim, eu conheci um irmão bem informado, bem capacitado, que falou uma coisa e fez outra. Ele falava uma coisa e fazia outra. De cara. Então esse outro irmão que vier falar com esse, vai ser, como diz lá o outro, com muito jejum e oração. Então o conhecimento é bom e eu não menosprezo o conhecimento. A questão é, se o nosso conhecimento teológico tem se tornado carne e sangue, tem se tornado suor, tem se tornado prática. E eu tenho a impressão, e eu falo de mim, tá bom? Eu falo de mim. Eu tenho a impressão de que nós estamos errando, que nós estamos falhando. Se realmente Jesus não for misericordioso conosco, se o Senhor Jesus não for misericordioso com a gente está perdido.
Sabe, aquele texto de Jesus, aquela fala de Jesus, quando ele fala assim, olha, o povo de Tiro, o povo de Tiro, o povo de Sodoma, chegarão na frente do povo de Cafarnaum, de Betsaida, cidades judaicas, cidades israelitas, que ouviram os profetas. Se em Sodoma e Gomorra fossem enviados os profetas que foram enviados a Cafarnaum, a Betsaida, o povo, Jesus disse isso, não sou eu não, o povo lá teria se convertido, ele fala, teria ouvido. Se em Tiro e em Sidom, cidades ímpias, pagãs, se fosse enviada a Tiro e a Sidom, os profetas que foram enviados a Cafarnaum, eles há muito teriam se arrependido. Há muito teriam se arrependido. Irmãos, a gente está sendo sensível ao nosso irmão? Você não está ouvindo isso daqui? Pecar contra o irmão é pecar contra Cristo. Você já pensou nisso? Não levar em conta a falta de maturidade do irmão. Você não suportar, não tolerar, não aguentar o irmão fraco de cabeça, que avalia tudo a partir do seu ventre, avalia tudo a partir dos seus traumas e complexos de vida. Quantas pessoas você conversa, quantas pessoas, meu irmão, você conversa, que examina você, que julga você a partir dos traumas da pessoa, a partir das frustrações da própria pessoa. Você tem que ter tolerância, você tem que ter paciência com esses irmãos fraquinhos. Irmãos, esse capítulo 8, principalmente os últimos versículos, tem que ser decorado pela gente, porque pecar contra o irmão é pecar contra Cristo. Aí alguém fala assim, eu vou esperar então o irmão se arrepender e mudar de vida contra mim. Meu irmão, vem cá, quem tem maturidade, quem tem maior esclarecimento, se rende antes. Porque você fala assim, mas só vale para mim? Só eu agora que tenho que ir lá ajudar o meu irmão? Bom, quem é o maior dos dois? Quem é o mais esclarecido? Quem é o mais sábio? Quem é o mais temente a Deus dos dois irmãos? Os dois que estão brigando aí. Quem é o mais temente a Deus? O maior, o mais temente a Deus é que vai se render primeiro, vai cair de joelho para o irmão e falar, irmão, me perdoa. Agora, sempre que alguém venha pedir perdão para mim, essa pessoa é maior do que eu. Essa pessoa tem mais maturidade do que eu. Você está aguardando que o irmão venha se consertar com você? Por que não vai você antes se consertar com ele? Pode ser que ele seja tão fraquinho que nunca ele venha consertar-se com você. Então é bom você até ele porque você está pecando contra Cristo, porque ele sabe menos do que você. Talvez você já aprendeu que pecar contra o irmão é pecar contra Cristo. Não importa o irmão, queridos. Aí alguém fala assim, mas depende do irmão. Não depende do irmão, não. É o próximo. É o próximo. Aquele sacerdote e aquele levita, pessoal, eles tinham todos os motivos do mundo para não ajudar o homem que caiu na mão dos ladrões. Lembra da parábola do bom samaritano? Vocês se recordam disso? A parábola do bom samaritano? Lembre-se, recordem-se disso, né? Primeiro passou um levita, um cara do culto, um cara da religião, um cara do sagrado, um cara que dizia conhecer a Deus e conhecer corretamente. Passou, viu o cara cair e não fez nada. Ele sabia o que tinha que ser feito. Se havia alguém que sabia, era aquele homem. Aí depois dele passou o outro religioso. Primeiro passou o sacerdote, depois passou o levita, e ambos passaram de largo, porque eles não podiam se contaminar. Eles não podiam se contaminar com aquele homem caído, assaltado pelos ladrões. Eles não podiam se contaminar. Eles passaram de largo, e aí veio um que não tinha nada a ver com a religião, nada a ver com as coisas sagradas, não sabia nada de nada, mas tinha um coração que batia no peito. O samaritano passou. Samaritano, gente, era um pessoal que não tinha relacionamento com os judeus. Pois é, passou ali um samaritano, a gente nem sabe a nacionalidade, a origem daquele homem caído, a gente nem sabe.
Só sabemos que ele estava lá machucado, ferido e sangrando. O samaritano passou e estendeu a mão. Jesus disse para os próprios fariseus e os mestres da lei: quem é que cumpriu a lei de Deus, meu Deus do céu? Os fariseus, os mestres da lei, que conheciam a lei, que sabiam a lei de Deus, de amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo, aqueles homens que sabiam a lei de Deus não praticaram a lei de Deus. E o samaritano que não sabia a lei de Deus, pelo menos não sabia tanto quanto os mestres, aquele samaritano que não sabia a lei de Deus, parou, estacionou-se, foi ajudar aquele homem, socorreu aquele homem no local, depois colocou aquele homem no seu transporte, levou aquele homem para um lugar para que cuidassem dele, pagou por isso, pagou pela hospedagem, foi embora e deixou o homem em boas mãos. Perceba que o samaritano não tinha o conhecimento. O samaritano, pelo menos, não tinha o conhecimento que os dois homens que passaram antes tinham. Gente, quando é que a gente vai acordar que eu não tenho que perguntar se o meu irmão tem razão ou não? Você não tem que perguntar se o teu irmão tem razão ou não. Quem pergunta se tem razão ou não é aquele que não quer fazer. Deus mostrou para você, revelou para você que você tem que ir até o teu irmão e se consertar com ele. Vá! Deus revelou para você que você tem que ir até o teu irmão e ajudar o teu irmão, vá. Se ele não revelou para o irmão, mas revelou para você, vá até o irmão. É maior a quem Deus se revela, é maior aquela pessoa a quem Deus se revela. Então vá e se conserta com. Mas não, esse irmão aí, ele me distratou. Essa irmã aí, ela me distratou. Esse homem aí, ele me distratou. Cara, e daí? Meu irmão, pecar contra o irmão está aí no verso 12. Quando você peca dessa maneira, qual maneira? Qual maneira? Fazendo alguma coisa que o irmão fraco se escandaliza. Quando eu tenho uma prática de vida que escandaliza o meu irmão ainda fraco, o meu irmão iniciante. Eu tenho uma prática de vida, eu visto, eu como ou eu bebo alguma coisa que o meu irmão fraco não tem estrutura para me ver comer, beber ou vestir. Aí, de novo, como eu falei ontem, pastor, eu vou ter que viver a minha vida inteira em relação ao meu irmão? Vai. Aí ontem eu falei com vocês, repito agora, cara, para você foi cobrado negar-se a si mesmo. De você é requerido renunciar, negar a você mesmo, aborrecer todos aqueles, pai, mãe, irmãos, cônjuge, filhos, filhas, aborrecer irmãos, irmãs, pai, mãe, famílias lá, em prol da pessoa de Deus. Alguém falou para mim assim esses dias, minha família é a minha prioridade. Mentira! Quando, para que a sua família seja a tua prioridade, Deus tem que ser a tua prioridade. Se Deus não é a tua prioridade, você não cuida da sua família, coisa nenhuma, é apenas uma desculpa para você seguir a sua preguiça. Esse papo de que minha prioridade é a minha família. Cara, irmãos, irmãs, o que nós temos que fazer para perceber que lá no Gênesis 12, Deus disse a Abraão, sai do meio da tua parentela. O que isso fala com você? Aí você fica essa filosofia de hoje, essa modernidade de hoje, eu sei que família é importante, mas não é a coisa mais importante, porque se você não tem Deus como centro da sua vida, a sua família não está guardada. Se você não tem Deus como centro primordial da sua vida, a sua esposa não está guardada, seus filhos não estão guardados. Se os teus filhos, tua esposa, teus familiares não perceberem que Deus é a tua prioridade, cara, você não está mostrando Deus nenhum. Que conversa é essa? Ah, a minha família é a minha prioridade. Deus mandou cuidar da minha família. Ele mandou mesmo. Como resposta a uma dedicação a Ele. Eu vou cuidar da família como em obediência ao Senhor. Nós pegamos e invertemos isso. Nós colocamos a família na frente de Deus e usamos isso como desculpa. Cara, eu sirvo tanto a Deus que eu vou cuidar da minha família.
Eu sou tão dedicado a Deus, às coisas de Deus, eu penso tanto em Deus, eu quero tanto a Deus, que eu vou cuidar da minha família. Entende? Outros falam assim, minha família e meu trabalho é a coisa mais importante, trabalho é um dom de Deus, foi Deus que criou isso, então, cara, tá tudo bem, mas primeiro é Deus. Nós estamos colocando, como é que fala, a carroça na frente dos bois. Nós estamos colocando a carroça na frente dos bois. Pecar contra o irmão é pecar contra Cristo. Por que isso não grita em você? Pecar contra o irmão é pecar contra o próprio Cristo. Vou ler de novo aqui. Quando você peca desta maneira contra os seus irmãos, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se a comida que eu como é motivo para o meu irmão pecar, nunca mais comerei. E agora Paulo nem fala que ele é fraco ou não é forte. Eu é forte. Ele fala assim, nunca mais comerei carne para não levar o meu irmão ao pecado. Pecar contra o irmão, pecar contra Cristo. E aí talvez você falar, esse meu irmão é pastor, é profeta. Esse meu irmão é mais velho do que eu. Ele pode ser mais velho do que for. Ele tem maturidade espiritual, ele tem intimidade com Deus. Ele pode ser mais velho do que for. Então vamos aguentar as pessoas. Ô irmão, vamos suportar, vamos aguentar em amor. Vamos aguentar em amor. Vamos tolerar, vamos suportar. Não importa quantos anos, aguenta. Eu sei que às vezes dá vontade de explodir, dá vontade de falar um montão, a pessoa não cresce, né? A pessoa não, você fala, a pessoa não aprende, dá vontade de explodir, mas aí é que está o evangelho, o amor de Deus. Aguenta, suporta, porque você está fazendo isso para o Senhor Deus. Você vai aguentar esse homem, vai aguentar essa mulher, vai aguentar esse cônjuge, esse filho, essa filha, esse amigo, essa amiga, às vezes esse pastor. Você vai aguentar esse mentor aí, esse sacerdote insensível, porque você tem mais maturidade do que ele. Vai aguentar porque você tem intimidade com Deus. Então busque ao Senhor, entregue-se ao Senhor, dependa do Senhor. Pecar contra o irmão é pecar contra Deus. Depois disso, o Paulo vai começar a falar do trabalho que ele faz em amor, tá bom? Amanhã a gente começa com isso, o trabalho que o Paulo faz em amor. Nós vamos pegar ele como exemplo agora, o trabalho que ele faz em amor. Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência. Reveja seus relacionamentos com seus irmãos. Reveja isso. Pecar contra o irmão, pecar contra Cristo, gente. Avalie direitinho, com cuidado. Muito obrigado. Por favor, também ore por nós. As orações de um justo pode muito ter esses efeitos. Não deixe de orar por nós. Peço a vocês também que nos ajudem aqui financeiramente. As contas estão aqui. Nós precisamos da ajuda de todos vocês. Pedir nós pedimos, precisar nós precisamos, fica pela sua consciência. Amém? Vamos orar agora. Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livragem do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.